Olá, nono ano, vamos começar então a nossa nova unidade, agora tratando então do golpe militar e a ditadura civil-militar no Brasil. Bem, essa é uma das unidades mais importantes do nono ano e também é uma unidade que nos últimos tempos tem se tornado bastante polêmica, tá certo? Muitas pessoas revisitando esse período da história, que é bastante recente, inclusive, é algo bastante recente na nossa história e que é alvo de muitas polêmicas e também, claro, muitas confusões, muitas distorções com relação a este período bastante conturbado da história do Brasil. Bem, para começar, uma coisa para ser esclarecido logo de cara é com relação ao título, tá? Golpe e ditadura civil-militar. Por uma razão muito simples. Uma das polêmicas que tem voltado de tempos em tempos é que alguns vão chamar o período de golpe, outros vão chamar o período de revolução. E como se o golpe tivesse uma conotação negativa e a revolução tivesse uma conotação positiva. Em outras palavras, pessoas que acham que o período foi um bom período, que apoiam inclusive os governos militares, acham que o termo correto é revolução. E aqueles que são contra chamam de golpe. Mas o importante que vocês saibam aqui que essa ideia de ter um nome para quem defende e um nome para quem é contra não tem absolutamente nada a ver, porque nós estamos tratando aqui de significado de termos. Ou seja, é golpe, por que é golpe? Significa, portanto, que quem escreveu o capítulo na apostila, ele é automaticamente contra o movimento? Pode até ser, mas não foi por isso que ele usou o termo. Nós já estudamos isso anteriormente, eu só vou reforçar aqui. Primeira coisa é que revolução não precisa ter necessariamente uma conotação positiva, tá certo? Ela não significa que teve uma conotação positiva. Nós podemos usar o termo revolução para dois momentos. Um primeiro momento é quando há uma mudança profunda na sociedade, como por exemplo foi a Revolução Industrial. A Revolução Industrial é uma revolução, ela foi uma revolução porque causou mudanças profundas na sociedade. Mas na Revolução Industrial teve tomada de poder por alguém? Não teve, mas nós utilizamos o termo revolução. Agora, na própria história do Brasil, nós temos lá a chamada Revolução de 1930, que nós estudamos há pouquíssimo tempo. Esse movimento foi a tomada de poder por alguém. Agora, por que então que 1930 é revolução e agora 64 é golpe? Porque quando a tomada do poder ocorre por pessoas que estão fora do poder vigente, chama-se revolução. Isso é um significado, gente. Não é uma questão de opinião, é significado de termo. Quando a tomada do poder é, então, por pessoas fora do poder vigente, de quem está no poder naquele momento, é revolução. Quando a tomada de poder de pessoas que está dentro do poder, que faz parte do poder, então nós chamamos de golpe. No caso aqui, os militares, eles fazem parte do poder, certo? Fazem parte do poder, os militares compõem o poder executivo, eles fazem parte da força armada do país, aquele órgão do Estado que é responsável pela defesa. Então, foram os militares, enquanto instituição, que tomaram o poder. Portanto, aí nós consideramos um golpe. Assim como aconteceu em 1889, no momento da proclamação da República no Brasil, os militares fizeram da mesma forma. Então, os militares, enquanto instituição, como principalmente o Exército Brasileiro, tomam o poder, tá certo? Então, aí já vem um esclarecimento logo de cara. Bem, vocês se lembram da unidade passada que o poder estava com o João Goulart e foi um período bastante conturbado o governo de João Goulart. O João Goulart é uma crise política e econômica muito grande e os militares brasileiros, apoiados por integrantes da sociedade civil, eles vão dar um golpe de Estado, portanto. E aí, um outro termo que também estava no título é um golpe, uma ditadura civil-militar. O que significa isso? Que foi um governo, foi uma ditadura que não foi responsabilidade apenas dos militares. Os militares ocuparam o poder, é verdade, ocuparam o poder à força, isso também é verdade, mas não foi apenas os militares. Teve uma grande parcela da sociedade civil, ou seja, de pessoas que não eram militares,
e que apoiaram em larga escala esse movimento. E aí alguém pode pensar, nossa, mas como que civis, pessoas não militares, pedem a intervenção militar ou apoiam esse tipo de atitudes militares? Bem, basta vocês verem os noticiários nos dias de hoje que isso se repete. Há muitas pessoas que pedem isso até hoje, então naquela época não foi diferente. Os militares então assumiram o poder e aí instalaram uma ditadura no Brasil. Quais eram as justificativas que os militares então usaram para poder adotar essa ditadura, para tomar o poder e adotar essa ditadura? Bem, segundo eles iam fazer uma limpeza no país, tirando todas as influências de esquerda, tá certo? Ou seja, eliminar toda a ideologia de esquerda do país e permanecer só a ideologia que eles se agradavam mais, tá certo? Portanto, se você pensasse tivesse uma ideologia igual à dos militares, você estava bem. Se você pensasse diferente, você era considerado, então, um inimigo. Mesmo que você não fosse filiado a partido político nenhum. Era só uma questão de pensamento mesmo. Então, usar esse medo do socialismo, lembrando que nós estamos no auge da Guerra Fria, então fazia parte daquele mundo bipolar em que os capitalistas vão criar sempre uma imagem muito ruim do socialismo e nos países socialistas vão criar uma imagem muito ruim dos países capitalistas. Então essa disputa ideológica pautada na propaganda é que você tem que causar um medo na sociedade com relação à ideologia que você é contra. E aí classificar então esse movimento de eliminação do socialismo, da esquerda e tudo mais como uma revolução. Mas, como eu acabei de dizer para vocês, por uma questão de definição de termo, esse movimento ele é considerado um golpe, tá certo? Apoiar o movimento chamando de revolução não vai mudar o seu significado. E um outro motivo de ser chamado um golpe porque ele derrubou um governo que era legítimo, certo? Então, vocês se lembram que o Jânio Quadros ganhou as eleições, ele renunciou. A Constituição da época dizia que ao renunciar a presidente assume o vice, o João Goulart assumiu, e o João Goulart ainda estava na presidência da República quando ele foi retirado, tá certo? Portanto, quem assumiu não ganhou eleições nenhuma, simplesmente feriu a lei e tomou o cargo de presidente da República. E aí, claro, quando você dá um golpe nesse sentido, e aí as medidas que os governos militares vão adotar daí em diante, vocês vão perceber que não há nada de democracia, então vai colocar a democracia, de tirar a democracia do Brasil por 21 anos. E aí nós vamos ver agora os dois primeiros presidentes deste período, Castelo Branco e o Costa e Silva. Bem, assim que o golpe ocorre, no finalzinho de março, comecinho de abril de 64, ele vai ser celebrado e apoiado por grande parte da imprensa. Então alguns jornais vão aceitar e vão, enfim, mostrar todo o movimento como uma coisa muito positiva. Além dos setores conservadores da sociedade, uma classe média muito grande no Brasil, conservadora, que tinha um discurso muito parecido com os de hoje, aquela que defende a família, os bons costumes, o cidadão de bem, toda essa conversa que nós escutamos até os dias de hoje, que apoiaram em larga escala os governos militares. Os militares prometeram assumir o governo que ficaria por apenas 2 anos, e já ia convocar as eleições e depois depois de 2 anos, devolver o poder para os civis, mas isso não aconteceu. E como nós vimos, esse período se estendeu por 2 décadas. Bem, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, ou mais conhecido como presidente Castelo Branco, ele vai se tornar o primeiro presidente militar. Comparado com os demais militares que virão depois dele, ele era considerado moderado, mas claro, moderado entre aspas, porque ele era também antidemocrático, bastante autoritário, mas era moderado se comparado com os outros militares. Alguns defendem a ideia de que ele era um dos que queria devolver o poder para os civis o mais rápido possível, mas havia outros militares considerados linhas duras e mais poderosos que ao substituir ele não queria abrir mão do poder, não queria devolver para os civis. Então, no seu governo vai ser decretado os primeiros atos institucionais. Aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção,
porque até hoje se fala muito dos atos institucionais, sobretudo o AI-5, e muita gente por aí pedindo uma repetição do AI-5. Nós vamos ver o AI-5 mais adiante, mas foram vários atos institucionais. O que eram esses atos institucionais que muitas pessoas querem um retorno, inclusive? Eram leis criadas pelos governos militares e que não precisava de aprovação do Senado ou não precisava de aprovação do Congresso brasileiro. Veja, gente, na nossa democracia, ela era sempre 3 poderes. O poder legislativo, executivo e judiciário. Esse é básico, todo mundo já sabe. No caso, o poder legislativo é aquele que compõe o Congresso Nacional, onde há deputados e senadores eleitos pela população e que tem a função de criar as leis. O poder executivo, que é o presidente da República, os governadores e prefeitos assim por diante, eles administram o Estado a partir daquilo que está na lei. Portanto, eles não podem fazer aquilo que eles querem, eles têm que fazer somente aquilo que a lei manda fazer, aquilo que a lei permite fazer. E, evidentemente, o judiciário vai, então, penalizar, vai julgar aquele que desobedece às leis. Agora, veja, o poder executivo, portanto, ele não tem o poder de criar leis, ele só executa as leis, ele só faz a lei ser cumprida. Com os atos institucionais, isso é rompido. Portanto, o presidente da República pode criar leis e essa lei não passa pelo Congresso Nacional, portanto, não passa pela aprovação do povo, dos representantes do povo. É simplesmente de acordo com a vontade do presidente da República. Então, esses atos institucionais, como eles não precisam passar pelo Congresso Nacional, ele vai ser usado em larga escala para reprimir a oposição. Lembrando que a oposição, gente, num primeiro momento, é todo mundo que é considerado, que pode ser taxado de esquerda no primeiro momento. Mas com o passar do tempo, mesmo aqueles que não eram de esquerda, mas que fazem crítica ao governo, já é considerado uma oposição. Porque você está do lado oposto. Ao fazer crítica, você está do lado oposto. Você está fazendo uma oposição. Já é suficiente para sofrer essas repressões, então. Chega um momento, portanto, e este é um grande problema das ditaduras, em que se perde de vista quem são os chamados inimigos, certo? Que aí qualquer um que se levantar contra pode sofrer as mesmas repressões. Bem, e aí vamos lá para alguns dos atos institucionais que foi publicado nos primeiros anos, então. O AI-1, o ato institucional número 1 de 64, e aí vocês tirem as conclusões aí se há uma democracia nisso ou não. O que vai dizer o ato institucional número 1 de 64? Convocava eleições indiretas para presidente, portanto não é a população que escolhe o presidente, é o Congresso, e ampliava os poderes desse, ou seja, dava mais poder para o presidente, o qual poderia cassar os direitos políticos por 10 anos e criar leis que não precisavam ser aprovadas pelo Congresso. Quando diz que ele caça direitos políticos por 10 anos, gente, ele pode simplesmente chegar num deputado ou num senador e simplesmente tirar ele do cargo. Elimina ele do cargo por 10 anos, tá certo? Isso o presidente podia fazer. Então imagine só se hoje o presidente da República pudesse chegar lá na Câmara e pudesse então tirar do cargo de deputado ou senador aqueles que ele simplesmente não concordava com as ideias ou era de sua oposição. E aí ele podia fazer as leis sem passar pelo Congresso, sem ser aprovada pelo Congresso, portanto ele está tomando para si o poder legislativo. O AI-2, o ato institucional de número 2 de 65, confirmava o Castelo Branco na presidência e acabava com os partidos políticos. A partir de agora, então, o Brasil adotava o bipartidarismo, ou seja, apenas 2 partidos políticos eram permitidos. A Aliança Nacional Renovadora, conhecido como Arena, que era o partido dos militares, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, que reunia toda a oposição. Então todos os congressistas, todos os deputados e senadores que eram da oposição aos militares faziam parte do MDB. E a Arena era todos aqueles que eram a favor do governo militar, tá certo? O AI-2 ainda dava ao presidente o direito de decretar, sem aprovação do Senado, o estado de sítio, no qual todas as garantias constitucionais eram suspensas por um tempo de até 180 dias. Eu já expliquei isso para vocês em momentos anteriores, o Getúlio Vargas também já tinha feito isso anteriormente. Quando você decreta estado de sítio, que você suspende das garantias constitucionais, todos aqueles direitos que todo cidadão tem
a partir daquilo que está na Constituição, fica suprimido. Então, a pessoa pode ser presa sem um mandado judicial, pode ser condenada sem todo o processo de defesa, do contraditório da defesa, enfim. Não tem direito nenhum mais, fica suspenso por 180 dias e dando amplos poderes para as autoridades. O presidente também poderia decretar a qualquer momento o recesso do Congresso, das Assembleias Estaduais e das Câmaras dos Vereadores. Ou seja, a qualquer momento o presidente podia mandar fechar o Congresso Nacional, fechar as Assembleias Estaduais e fechar as Câmaras Municipais também. O AI-3 de 66 estabeleceu que as eleições para governador seriam indiretas também, portanto, seriam as câmaras estaduais que escolheriam os governadores, e os prefeitos das capitais seriam nomeados pelo governo federal. Portanto, o prefeito de capital seria escolhido pelo governo federal, não teria eleições para o prefeito. E o ato institucional número 4, o AI-4 de 66, convocava o Congresso a discutir uma nova Constituição para o Brasil. Perceberam que o AI-5, que era o mais radical, ainda não está aqui. Veremos mais adiante. Bem, a cada decretação desses atos institucionais, a oposição, evidentemente, manifestava, porque isso era bastante autoritário. E tivemos inúmeros protestos nesse período, principalmente com movimentos estudantis, os estudantes saíam para as ruas para manifestar, e também os operários. E, claro, eram violentamente reprimidos pela polícia, tá certo? E aí, a cada manifestação, além da violência que se usava para reprimir os manifestantes, era então uma justificativa para poder tirar ainda mais a liberdade das pessoas. Então o próprio governo vai utilizar as manifestações para mostrar para a sociedade, olha, tá vendo como que são arruaceiros, são baderneiros, são pessoas que, enfim, a gente não quer essas pessoas, porque estão fazendo bagunça nas ruas. Aí cria mais leis para reprimir, que justifica a repressão dessas pessoas. O Ministério da Educação, o MEC, e a agência dos Estados Unidos vão assinar alguns acordos nesse período por um desenvolvimento internacional com o objetivo de reestruturar a educação brasileira. A educação brasileira sempre capengando, mas o objetivo dessa reestruturação não era formar pessoas para ser cidadãos, era para formar mão de obra operária. Porque o Brasil agora começaria a abrir o mercado para vir para cá indústria norte-americana. Essas indústrias precisam de mão de obra qualificada. Então, todo o ensino no Brasil vai ser reformulado para formar o operário, certo? E aí, os movimentos estudantis, claro, mais uma vez vão ser contra. A educação não é feita para formar o operário, né? Então, eles vão manifestar e, mais uma vez, esses movimentos serão reprimidos com muita violência. O mandato do Castelo Branco vai ser prorrogado até 67, em nome da segurança nacional, porque, segundo eles, no Brasil corria um grande risco de uma tomada do poder pelos comunistas e tudo mais, então o presidente ficou no poder até 67. Em março de 67, teremos então uma nova Constituição que concentrava os poderes na mão do presidente, aí uma Constituição feita para a ditadura militar. Pela e para a ditadura militar. O Castelo Branco vai diminuir o salário dos funcionários públicos, vai aumentar os valores dos serviços públicos, como por exemplo a energia elétrica. Os salários, agora o trabalhador ele não tem respaldo em lei para poder negociar salário. O salário agora é ditado pela livre negociação, portanto, o funcionário tem que negociar com o patrão qual será o seu salário. Então imagine uma pessoa desempregada, tá certo? O patrão oferece um salário super baixo e ele vai entender que aquele salário baixo é melhor do que nada, ele aceita então as condições do trabalhador. Então nessas negociações entre patrão e empregado, claro que o empregado sempre se dá mal. E aí os empregados não tinham nem aonde recorrer, porque não tem apoio dos sindicatos, e essa grande massa de empregados, de trabalhadores, foram extremamente prejudicados nesse momento. O Brasil, abriu completamente para investimentos estrangeiros, que num primeiro momento vai reduzir os índices de inflação, vai fazer com que a economia comece a crescer e vai dar início a um curto período de prosperidade, certo? Então vai ter um crescimento econômico, mas depois ele vai acabar recuando. E aí assume então o general Arthur da Costa e Silva, ou o presidente Costa e Silva, como é mais conhecido. E aí o início do governo dele vai ser marcado por muitas manifestações operárias e também as manifestações estudantis,
certo? Não à toa, gente, que para os governos militares, aquele que pertencia à classe operária, aquele que era um trabalhador de qualquer fábrica, assim por diante, e os estudantes eram classificados como esquerdistas, mesmo que eles tivessem ideologias diferentes, tá certo? Então era considerado quase que inimigos. Em 68, que vai ser um dos piores anos deste período todo, vai ter uma grande manifestação estudantil, que vai começar por uma coisa que era relativamente simples. Eles estavam reclamando contra a qualidade e o preço das refeições que era servido no restaurante universitário, lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Só que essa manifestação começa a tomar um tamanho cada vez maior, e nesta manifestação, por questão de alimentação do refeitório da universidade, um estudante de 17 anos, o Edson Luiz, acabou sendo morto pela polícia militar. E aí, isso causou uma comoção muito grande nas pessoas, porque o jovem foi assassinado pela polícia militar, e resolveram então responder a essa repressão policial com uma manifestação que acabou, por conta da comoção, tendo uma ampla adesão popular, que era a passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro. A partir de agora, gente, as coisas começam a ficar um pouco contraditórias, porque veja só, a classe média ajudou e apoiou os militares a ocupar o poder. Nessas universidades em que os estudantes estão fazendo manifestações, a maior parte desses estudantes são filhos de classe média. Eles pertencem também à classe média pobre. Se hoje é difícil entrar na universidade, vocês imaginam na década de 60. Então as coisas começam a entrar em choque dentro das próprias casas. Então, se no primeiro momento os pais que eram conservadores e achavam que era uma boa os militares tomar o poder para colocar ordem no país, são justamente esses militares que estão agredindo e matando seus filhos na rua porque estão manifestando contra o preço do bandejão, o preço do restaurante universitário. Então, agora as coisas começam a ficar cada vez mais complexas e aí quem apoiava começa a perder apoio. Só que agora, por conta da repressão, lembre-se, quem tira o apoio vira um opositor. Então, quem no primeiro momento apoiava, e esse é o grande risco de dar apoio para regimes autoritários, é que você pode em algum momento virar o inimigo, tá certo? E isso começa a acontecer dentro das casas da classe média. E aí em 68, então, acontece o decreto do ato institucional número 5, o famoso AI-5, que vai ser o mais radical de todos. Isso em dezembro de 1968. O que o AI-5 previa? E que, vejam bem, eu vou dizer aqui algumas das coisas que o AI-5 previa e vocês vejam aí o que muitas pessoas nos dias de hoje querem que volta. O fechamento do Congresso da Câmara dos Deputados, portanto, não tem representação da população na política. Se você fecha o Congresso Nacional, por pior que seja os deputados, os senadores, você não tem representação da população. Não tem. Então fecha a Câmara e o Congresso todo. Uma intervenção direta no governo federal nos estados e municípios, portanto, o governo federal poderia interferir na política dos estados e também dos municípios, inclusive tirando o prefeito, mudando o governador e assim por diante. O ato institucional também previa a suspensão de todos os direitos políticos e individuais, como por exemplo o habeas corpus. O que é o habeas corpus? Então tem uma pessoa que está num processo judicial, certo? E às vezes a pessoa acaba sendo presa, sabe-se lá por qual motivo, mas ela ainda não foi condenada, ela não foi julgada, não se sabe ainda se ela é culpada ou não, está em processo de julgamento. Numa normalidade, nos dias de hoje, por exemplo, uma pessoa que pode estar presa, mas que não oferece risco para a sociedade e que ainda não foi condenada, ela pode entrar com habeas corpus, ou seja, ela pede a liberdade dela e ela vai ser julgada em liberdade. Isso qualquer cidadão pode pedir, claro, a depender de que tipo de crime que você cometeu. Então, por exemplo, uma pessoa poderia ter sido presa porque estava reunida, naquela época, fazer uma reunião e aquela reunião era suspeita, porque eram pessoas que talvez tivessem inclinações de esquerda. A pessoa era presa, ela pediu habeas corpus, a partir de 68 não, ela vai ficar presa lá até a vontade de quem quiser a julgar. E aí, vejam bem, se a pessoa nunca é julgada, ela nunca vai ser absolvida ou muito menos condenada. E ela fica presa e não tem julgamento nenhum e continua presa sem saber se ela é culpada ou não. Outra coisa é o confisco de bens, então o governo federal podia ir lá confiscar os bens de alguma pessoa,
Então, se alguém fosse considerada opositora, tivesse uma propriedade, para desmanchar ali o poder, o governo poderia ir lá confiscar os bens daquela pessoa. E a possibilidade de decretar estado de sítio, como nós já vimos anteriormente. Bem, esse ato institucional deveria ser mantido por 8 ou 9 meses, que era a sua previsão, mas foi revogado apenas em 78, ou seja, o ato institucional número 5 vigorou por 10 anos. Assim como os militares tomaram o poder falando que ficariam pelo menos 2, ficou 21, o ato institucional número 5 era para ficar por 8 ou 9 meses, ficou por 10 anos, tá certo? Um dos mais rigorosos deles todos. Lembrando que nesse momento, e nós veremos mais detalhes adiante, que a imprensa já sofreu uma pesada censura, e essa censura começa a se agravar cada vez mais. Então, em 68, com a aprovação do ato institucional número 5, os jornais tentaram então mostrar para a população que a democracia estava morta e que as pessoas estavam perdendo seus direitos, e começa a instaurar um clima de medo no país. Só que, por conta da censura, os jornais não podiam fazer isso abertamente, claramente. Então, na página 33, vocês vão encontrar, por exemplo, o Jornal do Brasil, que vai dar algumas dicas, vai dar alguns sinais, mas que a gente tem que prestar muita atenção para poder identificar de que a coisa estava muito ruim, porque o jornal não podia colocar claramente as suas opiniões. Então aqui está na capa, já na manchete, governo baixa ato institucional e coloca Congresso em recesso por tempo ilimitado. Então, na matéria ele vai simplesmente explicar o que é o ato institucional, o que vai acontecer e assim por diante, mas não vai entrar em críticas, tá certo? Não tem como entrar em crítica. Mas aqui, subjetivamente, nós temos alguns sinais. Vejam só. Aqui na foto nós temos o presidente, o Costa e Silva, tá certo? Vejam só como que ele está representado nessa imagem, ele inclinado. E aí a imagem da capa, então, mostra o presidente na entrega das espadas dos novos guardas marinhas, em uma posição que sugere que ele vai cair. Então está colocando ele numa imagem que sugere uma certa fraqueza e instabilidade. Bem, era comum nos jornais, nesse cantinho aqui do lado esquerdo, ficar a previsão do tempo, tá certo? As pessoas consumiam notícias, gente, por jornais impressos, tá certo? Eram poucas pessoas com televisão para acompanhar o noticiário por televisão, ou as pessoas acompanhavam pelo rádio. Então o jornal impresso era muito, circulava bastante. Então as pessoas, para saber a previsão do tempo, liam aqui nesse cantinho. E aí, como foi no final de dezembro, o ato institucional, nós estávamos no auge do verão, um calor terrível no Brasil, como todo dezembro é. Veja só a previsão de tempo aqui que o Jornal do Brasil colocou. Tempo negro, temperatura sufocante, o ar está irrespirável, o país está sendo varrido por fortes ventos. Então, é uma crítica sutil aqui. E nesse lado aqui tinha alguns recadinhos simples, o que comemorava naquela data. Aquela data era dia de alguma coisa. Então aqui no Alto da Paz eles colocaram assim, ó, ontem foi o dia dos cegos. Então fazendo uma alusão à aprovação e imposição do ato institucional número 5. Então os jornais já começavam a dar alguns sinais para a população que a coisa não estava nada boa. Então esse período vai ser um período bastante conturbado, e como é um período longo, então as aulas também tendem a ser longas, e nós vamos continuar então nas próximas com outros presidentes. Como a aula ficou longa, gente, se for o caso, dê pausa, volte, reveja, porque esse é um assunto que realmente precisa de muita tranquilidade e muita atenção.